Você gosta de economia? Não, né? Eu entendo. Muita gente não gosta. Eu adoro. Eu faço jornalismo econômico há muito tempo. Há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. E eu vou mostrar pra você que jornalismo econômico, que economia tá no dia a dia. E que não é essa coisa chata que você pensa que é. Mas vamos combinar que todo brasileiro entende de economia. Se você tem mais de 35 anos, você sabe exatamente o que é inflação e hiperinflação e, claro, com o fisco. E se você tem mais de 18 anos, você sabe que o mau uso do dinheiro público pode colocá-lo em grandes enrascadas e o país também. Agora você, de qualquer idade, sabe que uma recessão prolongada acaba com a alegria de todo mundo e que a retomada da economia é um trabalho que não é simples. O cheque especial, o cartão de crédito, a dívida, o nome no Serasa, o casamento, o investimento, o divórcio, tudo isso é economia. O preço do aluguel, do feijão, do arroz, da coxinha e até da mortadela. Economia. Ok, você não quer debater, esse assunto é muito chato. Olha, a má notícia é que alguém vai debater, falar e se aprofundar por você. Vai decidir por você. Políticos, lobbies, gente bem ou mal intencionada. A economia é importante para a sua vida, mais que isso, ela está presente na sua vida, quer você queira ou não. A minha missão aqui é descomplicar esse tema e deixá-lo mais atraente para você. Toda semana, convidados especiais, economistas, jornalistas, grandes e pequenos empresários, gente que já teve muito sucesso ou gente que ainda não chegou lá. O seu gerente, quem sabe você. Economia sem medo, sem enganação, com honestidade, papo reto, aqui do YouTube Space, no Rio. Agora sentada e olhando para a câmera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao Ajuste de Contas. Nada a ver com o ajuste de contas do Janot com o Gilmar. Aqui não tem briga, não tem polarização, é informação para você entender melhor o Brasil e o mundo e tomar a decisão certa com o seu dinheiro. Donald Trump sofre o processo de impeachment? A política na Casa Branca vai respingar na economia? Direto de Washington, Otaviano Canuto. Na Casa Rosada, tudo indica vai ter Cristina Kirchner, o retorno. O mercado treme? E o empresário brasileiro tem medo? Eu fui ouvir o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Por aqui, juros baixos, muito baixos. Como faz para o investimento render? A gente vai ouvir quem entende do assunto. No ajuste de contas também tem negócios, novidade nos ares. A Delta comprou parte da Latam. Eu conversei com o executivo da empresa brasileira que também falou de milhas. Você não junta milhas? Não acredito, está perdendo dinheiro. Assunto de sobra para os meus convidados. Thomas Trauma, jornalista, no currículo um desafio ter sido porta-voz, ministro da ex-presidente Dilma. É autor do livro O Pior Emprego do Mundo, que mostra como é difícil a tarefa de um ministro da Fazenda no Brasil. E para traduzir as notícias portenhas, Guilhermo Lemo, diretor do Banco da Província de Buenos Aires e conselheiro da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira. Bem-vindos a bordo. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem. O Thomas, nós trabalhamos juntos na Veja um bom tempo, né? Século passado, né? O que era mais... Literalmente. O pior é que literalmente. O que é mais difícil? O fechamento na Veja, as madrugadas de fechamento na Veja ou ser porta-voz da ex-presidente? Não, é inegável que é muito mais difícil você trabalhar dentro e no núcleo do poder. Isso é, mesmo que era muito estressante trabalhar na Veja ou trabalhar na Folha, etc. Isso são questões, são patamares diferentes. Mas deve ser uma baita experiência, né? Não, você inegável. olhar tudo aquilo que a gente cobre, né? Olhar do outro lado. Né? Exatamente, olhar por dentro, né? E eu acho que essa é a grande questão, de conseguir entender como que a engrenagem funciona. E uma coisa que eu descobri é que essa engrenagem, ela
ela existe per se, ela funciona. Pode ser um governo do PT, um governo do Tucano, um governo hoje Bolsonaro, tem questões que são as mesmas e você consegue entender como funciona o Palácio Planalto hoje dentro do Bolsonaro, que são muito similares ao que acontecia com a Dilma e acontecia com o Fernando Henrique. Há uma lógica do poder. Naquela estrutura, Exatamente. Né? Guilhermo, e você, faz muito tempo que você não vai à Argentina, não? Fui há 2 meses atrás. E o ambiente já estava animado lá, né? O ambiente pré-eleitoral, logicamente, prévio às eleições primárias, já estava no ponto alto, né? Estava quase lá. A perspectiva é de que Cristina Kirchner volta para o poder, né? Olha, de acordo com os resultados das eleições primárias, a fórmula do Frente para Todos, composta por Alberto Fernández e Cristina Fernández de Kirchner, obteve uma diferença, uma vantagem de 15 pontos sobre a fórmula do Macri e Pichetto. É uma diferença muito ampla. No obstante, Macri está tentando diminuir essa diferença para menos de 10 pontos para chegar a uma segunda volta. Né? Eu já estou aqui fugindo do roteiro e o meu chefe aqui, o Garrone, o Nelson Garrone, já está brigando comigo. Porque eu vou contar um segredo para vocês, eu não sei ler TP, nesse programa eu preciso ler TP, então eu conto com a ajuda de vocês. Vamos voltar, porque a gente vai chegar em Argentina, mas a gente vai começar falando de Donald Trump, que está no meio de um processo de impeachment. Ele corre mesmo o risco de perder o mandato? E quais são os reflexos na economia? Quem responde é Otaviano Canuto, nosso colunista e correspondente em Washington. Olá, pessoal. Otaviano Canuto, de Washington. Destaque: o anúncio por Nancy Pelosi do início do processo de investigação de um possível impeachment do presidente Trump. Se vocês me perguntarem qual é a probabilidade disso resultar no impeachment, eu sugeriria 3 variáveis a observar no futuro próximo, a julgar pela importância que elas tiveram nos 2 processos anteriores de impeachment na história recente dos Estados Unidos. O primeiro é o grau de aprovação do governo. Por exemplo, no caso do presidente Nixon, houve um desabamento no grau de aprovação do governo entre o início do processo e o final daquele ano, de 74, enquanto que no caso do presidente Clinton, houve uma manutenção de níveis elevados de aprovação do governo. No caso do presidente Trump, nós temos hoje um grau de aprovação em torno de 45% da população votante. Um segundo fator a observar é a avaliação pelo público se a causa é suficiente para justificar um impeachment. No caso de Nixon, a acusação foi de obstrução de justiça e a população, de fato, passou a considerar aquilo justificativo do impeachment. Já no caso de Clinton, cuja causa foi o affair com a estagiária, a opinião da população não evoluiu nessa direção. Precisamos ver como é que isso vai ser no caso agora do presidente Trump, se a alegação de que ele usou a suspensão da ajuda militar à Ucrânia como forma de pressionar o governo ucraniano para ajudá-lo na investigação sobre o filho do Biden, se isso vai ser considerado ou não justificável como fator de impeachment pela população. E o terceiro, é claro, é o comportamento dos congressistas. No caso do Nixon, houve uma debandada para o lado a favor do impeachment entre os republicanos no Congresso, enquanto que no caso do presidente Clinton não houve essa debandada em favor do impeachment do presidente Clinton. Precisamos ver como é que vai evoluir isso agora. Bom, o efeito disso sobre a economia, o principal vai ser uma dificuldade maior de aprovação do orçamento para 2020, o que pode levar, inclusive, a um shutdown, a uma paralisia do governo, com implicações sobre a operação das agências governamentais, contratações, etc. e tal. Não é um impacto significativo, mas isso não reforça o cenário de uma economia num ritmo de crescimento menor no próximo ano. Guilherme, política contaminando a economia, pelo que o Canuto disse, o impacto lá é muito menor do que aqui no Brasil. Eu lembro
Trauma acompanhou isso também, você também estava aqui no Brasil, quer dizer, com o impeachment, a perspectiva de impeachment da ex-presidente Dilma já fazia o mercado oscilar fortemente, né? Na Argentina, como é que isso funciona? Bom, na Argentina tivemos na segunda-feira posterior às eleições primárias uma volatilidade muito alta no mercado e, logicamente, o governo teve que agir porque houve uma disparada na cotação do dólar, que passou de 45 pesos para quase 60, né? Então teve que o Banco Central adotar políticas de intervenção. Depois houve uma política de restrição de compra de dólar, porque na Argentina quem quer poupar pode poupar em moeda estrangeira, né? Pois é, né? Isso tem um impacto maior até, né? Porque essa fuga de dólares pode... É muito mais rápido, né? Logicamente, inclusive nas primeiras semanas, a fuga foi de 650 milhões de dólares. Depois da adoção de medidas por parte do Banco Central, esse nível caiu para 150 milhões. E, por outro lado, o governo também obriga os exportadores a liquidar as divisas das suas exportações, que antigamente ele poderia manter indefinidamente fora, né? Dessa maneira, consegue estabilizar um pouco essa situação de volatilidade e administrá-la. Então, mas no caso da impeachment da ex-presidente Dilma, ao contrário do Trump, ela perdeu o apoio dos aliados e deu no que deu. Quer dizer, quando é que ela percebe, quando é que o governo percebe que ela perde aliados? Porque eu achei interessante, porque ela foi julgada ali, passou o processo de impeachment por uma questão fiscal. Mas na hora da votação, você vê que ninguém nem sabia o que era aquilo, né? É simplesmente uma costura política mesmo. Eu acho que a gente tem uma situação muito clara ali em relação a, quer dizer, vamos dizer, tem um rompimento do governo Dilma com o mercado a partir da questão dos juros em 11, que vai piorando em 12, quando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica baixam os juros na porrada. Isso piora depois ainda com a questão da questão de energia elétrica, e daí rompe completamente. Aquilo ali foi um choque, né, para todo mundo, porque ela rompeu um contrato. Exatamente. E daí você tem uma situação de antagonismo entre o governo e o mercado. E o mercado joga todas as suas fichas para tentando achar que o PSDB, que o Aécio Neves iria ganhar a eleição. Quando a Dilma consegue a reeleição, já tem uma posição do mercado do tipo, vão ter mais anos. Então, eles nunca dão crédito de confiança, por exemplo, com o Levy. Quer dizer, nunca tem um crédito de retomar. Mas eu lembro que houve, assim, banqueiros, empresários indo falando assim, não, vamos lá. Então, havia no começo ainda uma... Mas durou muito pouco. Muito pouco. O Levy nunca teve uma chance de conseguir colocar a agenda dele de verdade. Né? É verdade. Teve um ajuste, mas foi um ajuste mais... Né, mas o Levy também teve que lidar com fogo amigo, né? Sim, mas só estou dizendo assim, ele nunca teve... Assim, o fato de ele não conseguiu aprovar quase nada, vários pontos do ajuste não foram para frente. O que eu estou dizendo é que já estava a situação, era dentro do mercado um consenso... Muito desgastado. Exatamente. Então, quer dizer, tanto que... Isso eu acho que é uma coisa contrária, que se a gente for fazer um contrário em relação ao caso do Temer, por exemplo, que também quase sofreu um impeachment, é que no caso da Dilma, o mercado melhorava se houvesse impeachment. E isso é uma completa diferença dos impeachments gerais. É verdade. O impeachment geral é ruim. Não, nesse caso... O mercado melhorava, é verdade. O mercado melhorava. Isso é um paradoxo, né? Falou em Argentina, pensou em crise. Não estou falando só do atual presidente Maurício Macri. Macri, Cristina, De la Rúa, Menem, governos militares, crise atrás de crise. Neste momento, uma crise econômica misturada com campanha eleitoral. O dólar, que valia 13 pesos no fim do governo de Cristina Kirchner, vale quase 60 agora. A pobreza aumentou, o desemprego também. E o eleitor, tudo indica, quer a volta de Cristina. As pesquisas indicam o resultado das eleições primárias também. A eleição é no fim de outubro. Cristina voltaria para a Casa Rosada como vice, mas jamais uma vice decorativa de Alberto Fernandes. Maurício Macri, queridinho do mercado, não conseguiu tocar as reformas liberais. E uma bomba relógio deixada por Cristina explodiu no colo dele. Os preços eram mantidos mais baixos para conter a inflação, tipo a Dilma fez com a gasolina, lembra?
Veio o tarifaço, um exemplo, Macri aumentou os transportes em 40%. A popularidade dele não resistiu. E agora, José, o presidente Bolsonaro tem zero simpatia pela dupla Fernandes-Cristina. Já chamou a chapa de esquerdalha. Do discurso para a realidade, como vai ficar a relação Brasil-Argentina? Guilherme, Cristina, como vice, seria a volta do kirchnerismo, intervenção do Estado, populismo com dinheiro público? Ou o Fernandes vai falar, não, Cristina, você é vice? Olha, ainda é uma situação por definir, né? Nos bastidores, logicamente que existem comentários, mas Alberto Fernandes está trabalhando nesse momento no desenvolvimento dos times, dos equipes que vão conduzir as diferentes áreas. A situação da Argentina hoje na economia é delicada. Então, a primeira coisa que tem de se fazer é gerar credibilidade e recuperar essa credibilidade. Ele tem que fazer uma carta aos brasileiros, né? Como o Lula fez lá atrás, porque para o mercado que está imaginando que vai voltar... Foi até cogitada uma situação parecida. O Alberto Fernandes, logicamente, está trabalhando, diferentes candidatos à economia concordam com que tem de fazer primeiro um acordo com o Fundo Monetário para gerar um programa de pagamento da dívida externa da Argentina conforme o crescimento da economia argentina, né? E a partir dali gerar uma política de consenso, tanto social quanto econômica, para desenvolvimento novamente da economia, que está logicamente muito afetada por esse cenário pré-eleitoral e que não tem regras de como vai acontecer na realidade argentina. Então, eu estou enxergando que vai ser uma política que vai ser virada para o desenvolvimento econômico, principalmente sustentando as pequenas e médias empresas, né? Logicamente que vão ter que ser aplicadas políticas de controle à inflação, porque hoje está na casa de 55% projetado para terminar 2019. E, logicamente, que esse programa de ajuste com o Fundo Monetário para pagamento da dívida vai ter que ser acompanhado de uma política fiscal que permita, no longo prazo, o cumprimento desses desafios que vai ter a economia. Mas você vê o kirchnerismo adotando esse compromisso fiscal? Olha, acredito que vai ter que existir uma política de consenso e acredito que... Você acha que o Fernandes ganha um protagonismo, que ele não vai ser simplesmente... Acredito que ele, junto à sua equipe, vão ter que chegar a um consenso para tentar melhorar a situação econômica do país. Ô, Tom, mas pior do que ser ministro da Economia aqui é ser ministro da Economia na Argentina? Não sei. Aí é uma boa pergunta. Você vê que a situação que o Paulo Guedes herdeu também não é tão boa, né? É verdade. A gente tem os pontos macros estão ok, ou seja, né, a inflação está baixa, muito mais baixa do que se imaginava, pelo terceiro ano consecutivo. Você tem juros caindo a níveis ridículos, né, historicamente. Agora, crescimento que é bom a gente não vê, né? Você não vê nenhuma perspectiva de crescimento nem neste ano, ano que vem já estão falando em 1,5%. E que precisaria de uma retomada muito forte. Né? Exatamente. Então, você tem uma situação que é muito... se a gente for pensar no tempo que o Brasil está parado, é desesperador, né? Porque a nossa recessão começa ali no final de 14. É muito tempo, né? É final de 14. Pô, a gente cobre economia há um tempo, a gente nunca viu uma recessão desse tamanho, Não, né? ela é maior do que a recessão do Delfim dos anos 80, ela é muito lá. Nos anos 80 você cobria, eu não. Tá bom, esse eu li nos livros de história. Não, mas é isso, o problema todo é muito tempo de recessão, é muito tempo sem crescer. Isso é realmente desesperador. Argentina, o país com a maior renda per capita do mundo. Não é mentira, nem fake news, faltou dizer quando. Essa informação é de 1895. Nesses mais de 120 anos, a Argentina empobreceu. Em 1950, o argentino tinha a 12ª maior renda do mundo, na frente de Noruega, Alemanha, Finlândia, Chile e Áustria. O Brasil era o 30º. No ano passado, olha só, a renda do argentino estava na posição 70 no mundo. O Brasil está 5 colocações atrás. Guilherme, você era rico
e ficou muito pobre. Eu acho esses números interessantes porque mostram o seguinte, todo mundo no Brasil fala, a gente vai virar uma Venezuela, a gente vai virar uma Venezuela. Eu acho que não existe um risco da gente virar uma Venezuela, as instituições brasileiras não estão ali, não tem como. Agora, virar uma Argentina, a gente está caminhando para isso, e não é uma coisa de um governo ou de outro governo, é uma sequência de erros e política fiscal descontroladas e tal, que vai empobrecendo todo mundo. Essa é uma visão de longuíssimo prazo. Onde a Argentina errou? Olha, a Argentina, como você bem falou, no começo dos anos 1900, o PBI per capita estava nos primeiros níveis do mundo. A partir da década do 40, 50, quando a Argentina começa a ter um deterioro, por diferentes causas, né? Tivemos governos militares no meio, políticas aplicadas erradas. Foi a partir da década dos 50 assim que começou o deterioro. E foi uma continuidade que acaba chegando nessa situação atual. Quer dizer, essa é uma lição para a gente olhar, né? Exatamente. Pra gente Argentina, por exemplo, na década dos 90, quando tem, a finais dos 80, onde tem a hiperinflação, consegue aplicar políticas de mercado, travando o peso com dólar, né? Como uma lei de convertibilidade. Isso dá uma credibilidade internacional para a Argentina, uma política liberal que se aplica, abertura ao mercado e demais. No final da década de 90, 2000, a Argentina não consegue sair dessa situação porque esse modelo foi abastecido de privatizações e de endividamento fiscal. Paralelamente, o Brasil coloca o Plano Real e coloca uma taxa de câmbio flutuante, também coloca controle de déficit fiscal, controle de metas de inflação, que a Argentina, a meu critério, não conseguiu instaurar. E por isso que veio o default em 2001. Né? Depois disso, a Argentina, nos primeiros anos de 2000, consegue, quando assume o governo Kirchner, depois de ter 5 presidências sucessivas, ministro de Economia era Roberto Lavagna. A Argentina consegue ter superávit gêmeos, tanto comercial quanto fiscal. Né? Mas aí o governo Kirchner... E depois, acaba a bonança mundial também, porque esse contexto foi num contexto de commodities em alta, com preços muito altos. E a Argentina, de repente, acredito, não soube aproveitar esse momento para fazer os ajustes que deveria fazer. Por isso também que ficam as tarifas dos preços administrados congelados, que é uma situação que Macri, no começo de sua presidência, esse tipo liberando. De segurar preço e tal, isso cobra depois... Em algum momento. No longo prazo tem que ser atualizados, inevitavelmente. O setor da indústria aqui no Brasil sofreu muito com a crise, mas a confiança do empresário vem aumentando. Só que tem esse futuro incerto na Argentina. Será que a nossa indústria pode ser prejudicada? Foi o que eu perguntei para o presidente da Confederação Nacional da Indústria. Eu não acredito que a indústria brasileira tenha esse risco do que aconteceu na Argentina agora, primeiro, nós temos uma indústria muito mais diversificada. A nossa indústria tem uma participação no mercado internacional muito maior do que a indústria argentina. Isso faz com que haja uma exigência na nossa indústria de modernização, de competitividade, de inovação. E isso é uma coisa que pressiona a nossa indústria a ser melhor. É claro que a Argentina, para nós, é um mercado consumidor excelente, sempre foi um grande parceiro. E quando você vê a situação da Argentina hoje, que reduz as nossas exportações ou as nossas trocas comerciais, isso faz falta para alguns setores brasileiros. Para nós, é importante também ajudar
no que for possível, a Argentina recuperar e a sair dessa crise. Eu não vejo a Argentina como um concorrente, eu vejo a Argentina como um grande parceiro do Brasil e até acredito que empresários brasileiros e argentinos juntos podem fazer frente a empresários de outros continentes, principalmente nessas questões das privatizações e das concessões. A entrevista completa com o presidente do CNI está no canal e eu falei com ele também sobre essa disputa pelos recursos do Sistema S. Vale a pena você entender como é esse orçamento do Sistema S e por que o governo quer abocanhar uma parte aí considerável desses recursos. Thomas, no discurso do nosso presidente se fala muito do agronegócio. Quando ele fala de indústria, geralmente é da mineração. O presidente não olha muito para a indústria como um todo? Não é a área. Não dá valor? Não é a área que ele privilegia, está claro, né? E também vamos ver que existe aí um preconceito do Ministério da Economia de achar que, bem, esses são os empresários que querem uma bolsa empresária, são esses os empresários que querem pegar o BNDES para conseguir alguma vantagem. Então, tem uma postura que não é só do presidente, eu acho que ela é inteira do governo, de olhar para a indústria como essa equipe com DNA liberal. Exatamente. De que, assim, você vê, vamos lá, uma coisa simples, nessa rápida negociação que foi para conseguir fazer o acordo com a União Europeia, a indústria foi atropelada. Né? A indústria foi atropelada, é um fato, quer dizer, ou seja, foi uma junção, foi um acordo bem urdido entre a Argentina e o Brasil, mas a indústria brasileira foi literalmente, todas as questões que eles estavam se colocando, que outros governos estavam ouvindo, não foram consideradas. Não foram consideradas. Uhum. Economia em crise na Argentina, economia se recuperando bem devagar aqui, mas tem negócio que está bombado. O das milhas, crescimento de 2 dígitos. Eu fui conversar com o diretor da Latam Brasil, que cuida justamente de fidelidade. Sabe o que é Latam Pass? Sabe o que é múltiplo? Pois é, acabou. Agora é Latam Pass. Fabrício, a gente tinha marcado uma conversa sobre as novidades do Latam Pass. Só que no caminho, vindo para cá, saiu uma notícia de que a Delta comprou uma participação importante na Latam. O que muda? Primeiro que a gente está muito contente. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade porque não há muito overlap de destinos entre as duas companhias, então a oferta por nosso passageiro, sem dúvida, vai melhorar daqui para frente. Opa, overlap. Que é isso? Sobreposição de rotas. Ou seja, na prática, o que ele está dizendo vai aumentar o número de destinos, porque não há sobreposição de rotas entre Delta e Latam. Bem, vocês estão felizes. E nós, passageiros, vamos ficar felizes ou não com isso? Nós só estaremos felizes se os nossos passageiros estiverem, Mara. Então a gente tem bastante confiança que agora isso torna a Latam ainda mais forte. Os próprios dados da negociação mostram que a Delta vê um potencial de entrar no mercado da América Latina com a Latam. Portanto, eu não tenho dúvida também que, óbvio, existe um período de adaptação dos nossos participantes do programa, principalmente, mas a notícia é boa para todos. Vocês estão anunciando, agora vamos começar a pauta. Vamos. Vocês estão anunciando uma mudança no programa de fidelidade de vocês. Quer dizer, nem chama mais Latam Fidelidade, vai mudar de nome. Isso. O que muda além do nome? Muda muita coisa. Primeiro porque a gente quer simplificar e facilitar a vida do nosso participante. A gente sabe que havia... Juro. Promete? Prometo, porque a gente via muita confusão. Os clientes participavam do Latam Fidelidade, programa de fidelidade da Latam, e tinham os seus pontos qualificáveis para subir de tier dentro da Latam, para atingir o Gold Plus, o Platinum, o Black, e também participavam da coalizão que era múltiplos. Tier é a categoria. Não importa o nome, cada empresa aérea tem um nome, mas o que isso significa elas vão premiar a fidelidade. Quanto mais fiel você for, melhor você será tratado. O que a gente fez agora foi unificar o melhor que o Latam Fidelidade tem
com o melhor que a Múltiplos tem, formatando agora um único programa chamado Latam Pass. Então desaparece Múltiplos, desaparece Latam Fidelidade e nasce o Latam Pass. Perfeito, o Latam Pass se torna um único programa da Latam globalmente. A entrevista completa você vai ver aqui no canal ainda esta semana. Muitas dicas para quem quer usar milhas. Eu conversei também com o CEO da Latam Brasil, Jérôme Cadier, sobre a compra pela Delta. Ele me disse o seguinte, olha, isso já vinha sendo pensado de uma estratégia para aumentar essa cobertura das rotas da Latam, porque a compra, na verdade, foi da Latam, do Grupo Latam, não foi só da Latam Brasil, foi do Grupo Latam. Então, hoje a Latam, Grupo Latam, tem como acionistas as famílias Amaro, a família argentina, chilena, tem as AFPs, os fundos de pensão. AFP é tipo os fundos de pensão, né, do Chile. Qatar, né? A Qatar tem 10%. Então, e agora a Delta com 20%. E é uma estratégia da Delta também de ampliar ali a sua cobertura na América Latina, a Latam de oferecer uma cobertura maior, como ele falou ali, você não tem o overlap, né, as sobreposições de rotas, quer dizer, é um negócio que ainda vai ter que passar pela aprovação do CAD no Brasil e os órgãos de concorrência nos outros países onde tem presença, mas parece que é uma notícia boa para o setor, né? E ainda roubou um sócio do concorrente, né? Exatamente. A Delta estava com 10 na Gol, né? Com a Gol. Acho que foi a Isto deu um título muito bom da matéria que ela colocou assim, a Latam casa com o noivo da Gol. Alguma coisa nessa linha, muito bom. É exatamente isso, né? E é interessante ver essa coisa do programa de milhas. Vocês usam o programa de milhas, não? Sim. Todo mundo, né? Sim. Porque é dinheiro, né? Sim. E é um mercado que se saiu muito bem nessa recessão, porque na prática representa um aumento de renda. Você consegue, de fato, viajar, por exemplo, só pontuando com as milhas, ou comprar qualquer outra coisa que você queira, né? Na prática. Agora, no Brasil, eu acho que a recessão até ajudou, porque as pessoas passaram a prestar mais atenção nessa renda, né? Na Argentina também, assim, os argentinos usam muito milhas? Lógico. Aqui... Nós em crise tentamos virar a vida da gente. Tem que tentar fazer tudo o possível para diminuir. Mas você sabe que ele me deu um número que de 15% a 20% desse mercado não é resgatado. O cara junta e não resgata. Eu achei isso uma loucura. Olha, se você junta e não resgata, me avisa, passa para mim, porque eu tô achando bom. Juros básicos estão a 5,5% ao ano. Nunca antes na história sobrou um dinheiro onde investir. A gente nunca viu isso, né, Thomas? Não. A gente cobre investimentos há muito tempo e finanças e tal, e nós nunca vimos nada parecido com isso, né? Os bancos vão ter que mudar, né? E a gente também, né? O investidor também. Vamos ouvir o José Carlos Carvalho, porque ele mostra quais são os caminhos para você melhorar o seu rendimento, porque agora, se quiser buscar um rendimento maior, vai ter que investir efetivamente. Em economia, em geral, é a teoria do cobertor curto, né? Quando você cobre a cabeça, o pé fica de fora e vice-versa. Mas nesse momento não parece que tem muito problema. Por exemplo, a inflação para esse ano esperada é 3,2%, para o ano que vem esperada é 3,6%, muito abaixo da meta ainda. Isso não é um grande problema. Outro problema que poderia acontecer, se eu cair muito juros, a economia vai superaquecer. Mas acabou de sair agora a taxa de desemprego, ainda está 11,8%, quase 12%. Né? A economia, o PIB, ainda deve ter uns 3% ou 4% de gap, né? De ato do produto, de ociosidade. Então, se a economia crescer muito rápido, nesse momento atual, não é um problema. Na verdade, seria até um benefício. Então, a chance de reversão desse juro a curto prazo, me parece, nos próximos 1, 2, talvez 3 anos, essa taxa parece ser adequada, talvez ainda um pouco mais abaixo. O que fazer nesse cenário? Assim? Eu acho que ainda existe um espaço para queda de juros na parte longa da curva. A parte curta, quem decide é o Banco Central. A parte longa,
quem decide é o Tesouro Nacional. Como a parte fiscal está ficando cada vez melhor, a capacidade do Tesouro Nacional também está melhorando. Então, nesse caso, a parte longa da curva, como os papéis relacionados à inflação, né, que tem no Tesouro Direto, inflação mais, são os papéis mais recomendados. E outra coisa que eu acho que também pode ser interessante ainda é a Bolsa, porque a economia ainda não se recuperou, mas vai se recuperar. E quando você reduz os juros, né, você aumenta o valor presente do lucro das empresas, então a Bolsa sobe, e quando a economia começar a recuperar, o lucro das empresas também vai crescer muito mais do que é esperado hoje. Então acho que pode ser uma boa recomendação também. Eu gosto muito do José Carlos porque ele é um gestor que ele não entra nas euforias. Logo no começo do governo Bolsonaro, um pouco antes do começo do governo Bolsonaro, havia uma euforia no mercado, muita gente assim achando que tudo ia bombar, que era para entrar na bolsa e tal. E eu fiz algumas entrevistas com ele, até aqui no canal, se quiser ver lá do começo do ano, no final do ano passado, em que ele dizia, olha, calma, né? Ainda tem muitas incertezas, a gente acha que é interessante, que esse governo está vindo com uma proposta assim, que vai fazer, mas a gente ainda não sabe, tal. E agora o que ele está dizendo? Olha, dificilmente você vai ver uma reversão nas taxas de juros. Então, se você comprar títulos de longo prazo, pré-fixados, ou esses títulos atrelados à inflação, você pode ainda experimentar um ganho razoável. Por quê? Porque se a taxa de juro cair mais, esses títulos tendem a se valorizar. Isso já aconteceu esse ano com alguns desses papéis. O mercado de renda fixa deu ganhos de 50% ou até mais em renda fixa, gente. Por quê? Por conta disso, porque esses títulos longos que embutem uma taxa de juro que ainda é boa, grande, se você comparar com a taxa quando ela cair, eles vão valorizar. E o que ele está dizendo é o seguinte, o risco disso mudar é pequeno, porque a situação fiscal está melhorando, a inflação está ali controlada, enfim. Agora, em bolsa, Thomas, o brasileiro ainda tem medo de bolsa, não tem? Completamente, tem pavor de bolsa, né? E vamos ser sinceros, bolsa não é para amadores, né? Você sabe disso, assim, a ideia de que o sujeito fala assim, então eu vou vir tal coisa e vou colocar esse dinheiro. Vou achar a ação que vai me deixar rico daqui a 2 meses. Não é assim, né? Não é a vida, infelizmente, ela um pouquinho mais difícil. Exatamente. Você precisa, mas você tem precisa de assessoria. Né? Não, mas você precisa de assessoria, você precisa conversar com as pessoas, você precisa ler, você precisa assistir o seu programa, você precisa entender. Vai investir via fundos, né? Procurar bons gestores. O Brasil tem bons gestores de fundos de renda fixa, de multimercados e também de ações, tem bons gestores. Mas o que eu acho interessante é que quando a taxa de juros começa a ficar lá embaixo, o cara começa a achar até Bitcoin, qualquer coisa assim rápido, né? Ele quer um dinheiro rápido, quer investir em criptomoeda, é a onda, ok, mas cuidado, né? Cuidado. E é engraçado porque hoje eu vejo que ele tem mais medo da bolsa do que das criptomoedas, que ainda é uma incerteza para todo mundo, né? É interessante isso. Na Argentina, Guilherme, os juros subiram de 58% para 78%. Isso é o juro nominal, né? Exatamente. E o juro real? E o juro real está um pouquinho mais acima aí. Logicamente, a Porque taxa... a gente está com 50% de inflação na Sim, Argentina. 55%. O assunto é o seguinte, essa é a taxa nominal que estamos falando, é a taxa que o Banco Central utiliza para a colocação da LELIQ, que é parte do programa monetário para a absorção de pesos do mercado, né, para tentar controlar a base monetária, porque está num programa, ou estava num programa junto ao FMI, de zero emissão, para não financiar o déficit com emissão monetária. Então, por isso que utiliza essa ferramenta, a taxa, para controlar a disparada do dólar, né? A taxa de juro de 50%, porque juro, gente, é o principal preço da economia e ele deve, na hora que você for casar, separar, comprar uma casa, financiar um carro, olha a taxa de juros, né? A taxa de juros é uma coisa muito importante. A gente pensa na taxa de juros de 78%, é uma coisa... Mas hoje, na verdade, também no mercado de crédito está praticamente parado por essa situação, porque nem as empresas, nem as pessoas físicas estão accedendo ao mercado nesse momento, né?
Porque tomar nesse financiamento nível com tantas incertezas e uma taxa tão alta, né? é complicado. A Argentina só começa depois da posse do novo governo. Né? E aí é quando vão ser conformados, como falava, as equipes, vão começar a se aplicar as políticas e vai começar a dar o caminho que o próximo governo vai ter, né? Bem, gente, esse foi o primeiro ajuste de contas. Obrigado, Thomas. Obrigada, Guilherme. Muito obrigado a você. Se você tiver dúvidas, manda pra gente. Se você tiver sugestão de pautas, manda pra gente. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no My News, segue a gente, toca o sininho para receber as notificações e até semana que vem. Ou a qualquer momento. Tchau. É interessante essa nova mídia, né?